Didática das Provações. Hoje analisaremos a 37ª justificativa divina para a ocorrência de provações na vida. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para que se cumpram as profecias sobre as perseguições contra o povo de Deus em todos os tempos, mas principalmente no fim. As perseguições ao fiel povo de Deus foram profetizadas. Elas não são nenhuma novidade. O inimigo utiliza-se de organizações e de seres humanos para promover ferozes ataques aos fiéis. Mas o fim disto também está profetizado. Verso bíblico pertinente ao tema. Sereis odiados por causa do meu nome. Lucas 21:17. Cristãos de todas as épocas sempre foram perseguidos por sua fidelidade a Deus e à sua santa palavra. O inimigo nunca deixou e não deixará de atormentar a vida daqueles que decidam optar por uma consagração em prol do Evangelho de Jesus Cristo. Trata-se de uma guerra que vem sendo travada há muitos milênios, mas que em breve terá seu fim. Ocorre que esses acontecimentos, muitas vezes devastadores, que afligem os filhos de Deus há tanto tempo, estão previstos nas profecias bíblicas e que, portanto, são inevitáveis. O Senhor anunciou muitas vezes em sua palavra que o inimigo operaria tais perseguições e é necessário que elas aconteçam para também ficar evidenciada a sua malignidade e o seu intenso e irreversível desejo de destruir tudo e todos que possam exaltar o nome do Altíssimo. Em outras palavras, os sofrimentos oriundos das perseguições dos fiéis filhos de Deus são fatos que comprovam não só a veracidade das profecias bíblicas a esse respeito, mas também o quanto o inimigo está disposto a destruir a vida dessas pessoas, com o intuito maior de atingir o próprio Senhor. Apesar de estarmos cientes de que as perseguições são fatos inevitáveis, não podemos deixar de salientar que em muitas dessas ocasiões fatídicas o Senhor operou grandes milagres, com a finalidade de poupar a vida e a integridade de seus filhos. Quando o inimigo buscou, através de perseguições, aniquilar a vida das pessoas que veremos agora, o Senhor interveio e operou livramentos extraordinários e maravilhosos. Vamos aos exemplos. Perseguição, operação do inimigo. A destruição do mundo pelas águas do dilúvio. Possíveis vítimas, toda a humanidade. Libertação, operação do Senhor. A Arca de Noé, na qual salvaram-se 8 pessoas, o remanescente fiel. Outro exemplo de perseguição, operação do inimigo. Seca e fome devastadoras. Possíveis vítimas, Jacó e seus filhos, seus servos e seus animais. Libertação, operação do Senhor. José vai ao Egito e assume o comando da nação. 7 anos de fartura no Egito, com gigantescos estoques de alimentos. Mais um exemplo de perseguição, operação do maligno. O assassinato de muitas crianças inocentes. Possíveis vítimas ou possível vítima, Moisés. Operação do Senhor para a libertação. Moisés, o libertador de Israel, foi poupado dessa devastação terrível causada por Satanás, sendo salvo pela filha do próprio Faraó. Mais um exemplo de operação maligna. O exército de Faraó promove ataque fulminante junto ao Mar Vermelho. As possíveis vítimas, cerca de 2 milhões de israelitas. A operação do Senhor para libertar, o mar se abre para o povo de Israel passar e volta a fechar-se, aniquilando todo o exército inimigo. Mais um exemplo de operação maligna para perseguir e destruir. Guerras e batalhas promovidas por povos pagãos. As possíveis vítimas, as 12 tribos de Israel. A operação do Senhor para livrar.
livramentos incríveis operados por Deus. Leia o livro dos Juízes, o primeiro e o segundo livro de Samuel e o primeiro e o segundo livro dos Reis. Os relatos das libertações incríveis operadas pelo Senhor para derrotar e envergonhar o inimigo. Outro exemplo de perseguição e operação do inimigo. Uma fornalha aquecida 7 vezes mais que o normal. As vítimas, Ananias, Misael e Azarias. A libertação operada pelo Senhor? O próprio Senhor do Universo vem caminhar com os 3 jovens no meio do fogo. Próximo exemplo de operação maligna para destruir: uma astuciosa perseguição política e uma cova cheia de leões famintos. A possível vítima? O profeta Daniel. A operação maravilhosa do Senhor para libertar? Deus fechou a boca dos leões e os tornou mansos animais. No entanto, toda essa mansidão acabou imediatamente quando os inimigos de Daniel e do rei foram lançados na cova desses mesmos leões, derrotando mais uma vez a Satanás e aos seus agentes humanos. Mais um exemplo de operação maligna para destruir, perseguir. O assassinato de muitas crianças inocentes mais uma vez. A possível vítima? Jesus, o bebê nascido em Belém. A ação do Senhor para salvar. O libertador do mundo foi salvo dessa terrível perseguição, refugiando-se no Egito com seus pais, sob a orientação divina. Ou seja, apesar de poder realizar suas cruéis investidas contra os filhos de Deus, é o Senhor quem dá o veredito final em todas essas incursões do mal, sendo que, em muitos casos, ele opera o livramento em função de orações e clamores que lhes sejam apresentados, ou ainda em função do possível atendimento a outras necessidades mais relevantes que estejam ali envolvidas, no caso daquela ou daquelas pessoas a serem salvas. Mesmo assim, o que não podemos nos dar ao luxo de ignorar é o fato de que as perseguições contra os filhos de Deus estão profetizadas e acontecerão mais cedo ou mais tarde, podendo elas serem mais ou menos frequentes, mais ou menos duradouras, ou ainda mais ou menos intensas, a depender das grandes demandas de culminância eterna que estejam envolvidas. No início da história da Igreja Cristã, as perseguições aconteceram principalmente oriundas dos líderes judeus, que não aceitavam o fato de que essa nova ordem religiosa se instalasse em sua nação. Em um dos seus dramáticos clamores contra os pregadores da fé cristã, esses maus líderes afirmaram com extrema preocupação: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Atos 5:28. Isto denota o quanto o inimigo realmente desejava, e ainda deseja, interromper o avanço da pregação do Evangelho no mundo. Como primeira vítima fatal dessa fase de perseguições aos cristãos, temos o martírio de Estevão, o qual foi injustamente julgado e condenado à morte por apedrejamento, a qual só ocorreria por mãos de judeus. Atos 7, 54 a 60. Amanhã continuaremos analisando este importantíssimo tema. As perseguições também são provas que devemos enfrentar. Não deixe de compartilhar esta mensagem com todas as pessoas que você conhece.